Então, olha só o que diz o seguinte, né? Nos versos 24 a 28, aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 5. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito, já Daniel falando a respeito do escrito na parede. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Em outras vão estar escrito parsim, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Alguns teólogos eles dizem aqui que, né, a tradução literal, você lendo as palavras que foram escritas, era contado, contado, pesado e dividido. Essas 4 palavras, né? Contado, contado, pesado e dividido. Aparentemente elas não fazem nenhum sentido, era por isso, né, que os caldeus, os astrólogos não entenderam. Mas um fato curioso é o seguinte, Belsazar, ele era um grande comerciante em Babilônia, além de ser rei. Ele comercializava lã em Babilônia e ele, como um bom comerciante, quando Daniel leu essas palavras para ele no sentido correto, ele já entendeu o que tinha acontecido. Porque contado, contado, pesado e dividido seria como se fosse dito queima de estoque. Ou seja, está tudo em liquidação. E o que está em liquidação? O que está, né, queimando o estoque ali? É o reino de Babilônia. Ou seja, eles foram contados, foram pesados, e no momento em que foram pesados, eles foram achados em falta. Por conta disso, o reino deles foi dividido e foi entregue aos medos e aos persas. Então, na hora que Daniel lê, né, essa escrita na parede com o sentido correto, ali, naquele momento, Belsazar, ele já entende o que está para acontecer, e ali ele até já diz, né? Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. No verso 30 diz, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Aqui a gente vê a queda de Babilônia, e a gente vê aqui também a transição do sonho de Nabucodonosor. A primeira etapa, a cabeça de ouro para o dorso de prata. E um ponto muito interessante que a gente vê aqui, meus amigos, é o que está escrito lá no livro de Isaías e no livro de Jeremias. Eu gostaria que alguns dos nossos amigos encontrassem o texto para a gente de Isaías, capítulo 44, para fazer a leitura do verso 24 ao verso 28. E depois um outro amigo nosso, eu vou pedir para abrir o texto em Jeremias 50, para ler os textos de 1 a 3. Enquanto vocês procuram as passagens, eu vou fazer só um comentário a respeito da queda de Babilônia, que está aqui num livro que eu peguei, e diz o seguinte, do ponto de vista histórico, tá? Heródoto e Xenofonte declararam que os babilônios estavam participando de uma grande festa quando os exércitos de Ciro atacaram a cidade, e foram pegos totalmente de surpresa, foram incapazes de defender a cidade. Ciro pôde entrar em Babilônia sem qualquer escaramuça ou batalha. Quando a orgia estava no ápice, os exércitos de Ciro marcharam cidade adentro naquela noite. O rei Belsazar foi morto, e a gloriosa cabeça de ouro teve um fim sem glória e desprezível. Um ponto interessante dessa conquista de Babilônia é que Babilônia ela foi conquistada pelo Império Persa sem batalha alguma. Como a gente viu aquela imagem no começo, da cidade de Babilônia, a gente vê ela completamente murada, com o rio Eufrates cortando o meio da cidade. Eles poderiam ficar ali tranquilos por muitos anos, sem serem incomodados pelos seus inimigos. Só que o que Ciro fez? Eles desviaram um curso do rio Eufrates, eles criaram um canal paralelo ao rio Eufrates, e com isso a vazão do rio Eufrates diminuiu. Ela diminuindo, eles conseguiram passar por debaixo dos portões, onde o rio também passava, e invadiram ali a cidade sem nenhuma batalha, sem nenhum esforço, enquanto muitos, né, daqueles que deveriam estar guardando a cidade estavam comemorando, estavam festejando. Diz que Ciro e o seu exército passaram com as águas nas canelas, né, ali, abaixo dos joelhos. Então a gente percebe, né, olha que coisa absurda essa, né? Eles estavam em meio a uma batalha, eles estavam sendo cercados pelo inimigo, e mesmo assim,
eles preferiram, né, cometer essa loucura, essa insanidade de não somente fazer essa festa, mas também afrontar o Deus Altíssimo, aquele que é o único que poderia proteger eles numa situação como essa. E aí, voltando lá para os nossos textos, quem encontrou Isaías 44, verso 24 a 28, por favor, lê para a gente. Amém? Pode ler, irmão. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, e faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém. Ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo a profundeza das águas. Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Obrigado, meu irmão Elias. Meus amigos, quando a gente olha o livro de Daniel e a gente vê o capítulo 2, onde ali, através do sonho de Nabucodonosor, é predito toda a história mundial, é algo que fascina a gente, né? A gente fala, puxa vida, Deus revelou ali a Nabucodonosor toda a sequência dos impérios mundiais, né? Toda a história da humanidade resumida ali nos grandes impérios que estão em relação com o seu povo, até o fim dos tempos. E a gente vê aqui no capítulo 5, né, a transição desses impérios acontecendo, confirmando realmente que aquele sonho era verdadeiro, que aquela visão da estátua ele era verdadeiro. Mas, meus amigos, Isaías, que teve o seu ministério profético ali por volta de 700 anos antes de Cristo, ou seja, 100 anos antes de Daniel, ele já havia predito a respeito de Ciro, o persa. E quando a gente vê isso, né, não tem outra sentimento que a gente pode ter a respeito desse Deus maravilhoso, que conhece o fim desde o começo, que está presente por toda a história. 700 anos antes de Cristo, quase 100 anos antes de Daniel, o dia em que Babilônia caiu foi em 539, foi 12 de outubro de 539 antes de Cristo. Olha quanto tempo se passou, e muito antes disso, Deus já havia predito que Ciro seria aquele que iria libertar, né, o povo judeu ali da opressão de Babilônia, e depois, mais tarde, ia permitir a reconstrução ali do templo. Olha que coisa fantástica, Deus já tinha tudo isso escrito. Agora, olha outra coisa interessante. Quem que encontrou para a gente Jeremias 50, verso de 1 a 3? Quem encontrou pode ler, por favor. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai o estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebrados estão as suas imagens, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto homens como animais fugiram e se foram. Olha isso. Esse trecho de Jeremias, capítulo 50, ele foi escrito em 500 e no... O ministério de Jeremias, né, ele escreveu por volta esse texto de 594 a 593 a.C., aproximadamente. Né? Ou seja, já era um período ali em que Daniel estava contemporâneo a Daniel, mas mesmo assim ele já havia dito o que iria acontecer.
a Babilônia. E como seria essa queda, né? Uma grande nação virá do norte, e foi exatamente do norte que o exército de Ciro veio e conseguiu a invasão sobre Babilônia, né? Sem nenhuma ofensiva por parte de Babilônia, sem nenhuma resistência, né? Sem nenhum ferrolho atrapalhando. Não. Deus foi adiante, como se abrisse o caminho para eles, né? Tiveram a ideia de desviar o curso do rio, entraram sem nenhuma resistência e aí derrubaram o Império de Babilônia. Ou seja, mesmo quando a gente olha em Daniel, a gente fica maravilhado como que as profecias se cumprem, né? No livro de outros profetas, anos antes, muitos anos antes desses ocorridos, já havia sido profetizado a queda desse grande império. Mas o mais fascinante de tudo isso é que nós sabemos também que o restante, a gente viu que a primeira transição do ouro para a prata, a gente viu que ela se cumpriu segundo aquilo que Deus havia permitido que Nabucodonosor tivesse, né, em sonho e recebesse interpretação. A gente pode ter a plena certeza que exatamente, né, a história do mundo, como foi retratada no capítulo 2 de Daniel, ela vai se cumprir. O reino do nosso Senhor será estabelecido para sempre. E uma lição que a gente pode tirar, que a gente falou a princípio, né, filho de peixe, peixinho né? Belsazar, ele estava agindo ali de uma maneira como Nabucodonosor agiu durante um tempo, mas diferente de Nabucodonosor, Belsazar ele não aprendeu nada. E aí isso me faz pensar numa situação, né? A situação que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo uma situação complicada de risco, de ameaça, e parece que muitas pessoas estão vivendo numa festa. Como se não houvesse nenhum juízo por vir, como se não houvesse algo muito maior à frente. Mesmo com todos os sinais à nossa volta, mesmo com todas essas coisas acontecendo que não são normais, né, de se acontecer, por mais que já tenham acontecido anteriormente na história, mas a palavra de Deus indica que nos últimos dias nós passaríamos ainda mais por essas situações com uma frequência ainda maior, e parece que muitas pessoas ainda estão vivendo numa festa, como Belsazar, né? E quando elas acordarem, poderá ser tarde demais.